Bom dia! No Opinião Minas de hoje vamos conversar com o terapeuta Giancarlo Schmidt. Os temas da nossa conversa serão simbologia e autoconhecimento. Bom dia, Giancarlo. É um grande prazer tê-lo aqui. Bom dia. É um prazer também estar aqui compartilhando com vocês esse espaço e agradecendo a audiência de todos. Perfeito. Neste ano, nós comemoramos 150 anos do nascimento de Freud. E o Freud é o inventor da psicanálise. E através da psicanálise, nós abrimos as portas para conhecer a alma, o inconsciente, o subconsciente, né? E de Freud também se derivaram várias escolas, várias teorias psicanalíticas, né? Uma delas é exatamente de Carl Jung, da chamada psicologia profunda, que trabalha muito com simbologia e usa a simbologia como autoconhecimento. E exatamente o nosso convidado está vindo a Belo Horizonte num programa para ministrar um curso aqui na capital e aceitou gentilmente o nosso convite para falar desse tema, né? Qual a relação entre simbologia e autoconhecimento, professor? Perfeito, Domingos. Simbologia é o estudo de toda a vertente dos símbolos. Então, naturalmente, todas as origens simbólicas da humanidade são estudadas pela simbologia. Então, a gente trata dos mitos, trata dos sonhos, da arte, né? E de toda a vertente, o arcabouço simbólico do ser humano. A religião, as culturas têm, né, essa vertente. E ela, com o fim do autoconhecimento, naturalmente ela tem um propósito de apresentar ao ser humano, né, a questão do si mesmo, porque o símbolo é a linguagem do inconsciente. Sim. Então, a partir do momento que o ser humano ele entra em contato com um símbolo, ele está lidando com uma linguagem ancestral. Sim. E é uma forma de conectar com uma memória ancestral e automaticamente entrar em contato com alguns conteúdos e informações para poder entender a sua própria natureza ou ser. Perfeito. Quando e como surge a simbologia? Olha, qual a relação depois entre simbologia e linguagem, por exemplo? Perfeito. Bom, a simbologia, ela, na verdade, ela sempre fez parte da humanidade, né? O homem, ele é um ser basicamente simbólico. Então, desde os primórdios, o homem viu o céu, viu a natureza, ele viu as estrelas e ele percebeu a força da natureza sobre si mesmo. Sim. Então, ele começou a perceber que a natureza e ele eram uma coisa só. Então, todo o mecanismo da natureza é simbólico. Sim. A gente vê nas pinturas rupestres do homem da Idade da Pedra que o homem representava os animais, representava a caça, o céu, a gestação, como uma forma de demonstrar o interesse por aquele meio que ele vivia. Perfeito. E a relação da simbologia com a linguagem, professor? Bom, a linguagem vamos dizer assim, o ser humano, antes de estabelecer a linguagem escrita, ele teve que se valer de imagens simbólicas para poder traduzir o que ele pensava. Sim. Então, nós temos, por exemplo, a linguagem hieroglífica dos egípcios, né, que se utiliza de muitos símbolos para poder mostrar a importância dos deuses, a importância sagrada da linguagem. Perfeito. E a gente pega outros povos, como os toltecas, os maias, os astecas, que também se valem do mesmo propósito. Então, antes da linguagem estrutural, o homem valia-se de imagens para traduzir várias ideias simultaneamente. Claro. Porque nós, nesse tempo, não tínhamos a escrita, não é isso? Exatamente. Então, pelos símbolos se comunicavam as mensagens. Exatamente. E essa forma de traduzir essas ideias era baseada exatamente no conceito do sagrado. Sim. Ou seja, o homem via a linguagem como uma forma de você representar Deus na Terra. Claro. Porque o conhecimento ele começa como o conhecimento mítico, não é isso? Depois que vem o filosófico, o científico, Exatamente. o artístico, né? Exatamente. E aí a representação dos símbolos da divindade, né? Como é que a psicanálise vai retomar a simbologia e usar a simbologia, então, para explicitar o inconsciente, o consciente e o subconsciente? Perfeito. A psicanálise, ela parte do princípio que o homem não é um ser apenas dotado de consciência, mas também de um inconsciente. Claro. E o inconsciente é o grande arquivo do ser humano, a nível de registro de todas as impressões, vivências, emoções, enfim, toda a parte de vida do ser humano é registrada pelo inconsciente. A partir do momento que o nosso inconsciente tem uma válvula de escape, que são os sonhos, né? É a melhor forma de traduzir toda essa parte da natureza, do nosso íntimo. A psicanálise começou a investigar a importância dos sonhos como uma forma de identificar comportamentos e emoções. Sim. E aí, ela começou a traçar, né, perfis.
E é claro que isso não se restringe apenas aos sonhos, né? Toda a mística por trás de cada ser humano, por isso que a psicanálise ela utilizou muito de um mito, que é o mito de Édipo, né? Sim. Né? Que é a questão do drama edipiano, que está traduzindo um mito milenar, que é o mito grego, né? Então, nesse ponto, a psicanálise resgata a simbólica ancestral como uma forma de traduzir exatamente os anseios da alma do ser humano. Sim. Todas as suas neuroses, todos os seus medos, todas as suas angústias, como uma forma também de se tratar. Perfeito. Isso do lado do Freud. E o Carl Jung, como é que ele foi trabalhar a simbologia? Em que ele se diferencia do Freud? Perfeito. O Jung, ele percebeu que o homem não estava preso apenas a um arquétipo ou um mito. Né? Vamos colocar assim, o Freud, ele bateu muito na mesma tecla em relação ao Édipo. E o Freud, claro, ele tem sua importância, ele foi o grande contribuidor, o pai da moderna psicologia. E o Jung, ele percebeu que além da importância dos sonhos, nós tínhamos também a religião, né, o contexto espiritual do ser humano como uma forma de traduzir toda a implicação da alma, né, a implicação anímica. Nós temos a arte, que é um canal poderoso de expressão do ser humano. Claro. E nós vemos culturas paralelas. Nós temos, por exemplo, a alquimia, que o Jung estudou profundamente durante muito tempo da sua vida, né? Ele estudou os ritos, estudou os mitos e os próprios sonhos. Sim. E percebeu que cada um deles tinha um significado próprio. Ou seja, o símbolo de cada uma dessas vertentes vem a traduzir o drama da vida humana. Né? Toda a nossa jornada. Como é que o ser humano, como nós vamos sobreviver na Terra, né? E a partir do mito e da simbologia, ele incluiu exatamente que a natureza humana é universal, ou não? A natureza, nós somos seres, né, que não estamos presos a uma ideia exclusivamente da individualidade. Nós somos seres que estamos, hoje mais do que nunca, dentro de um contexto de globalidade. Sim. Daí ele deu a ideia do inconsciente pessoal, que o Freud tanto enfatizou, e o inconsciente coletivo, que é o grande arquivo universal. Ou seja, o Jung percebeu que existe um grande manancial registrado ao longo de milênios de todas as experiências humanas através dos ritos, mitos, lendas, fábulas, e que ali eles são, vamos dizer assim, identificados através de uma estrutura chamada estrutura dos arquétipos. Né? Que são padrões reais, originais, naturais, que fazem parte de todos os seres vivos, não só dos seres humanos. Claro. Nesse sentido, quer dizer, o homem e a mulher não só herdam genes, o DNA, herda também esses arquétipos, herdam ideias. Exatamente. A palavra arquétipo, ela significa imagem original, né? Significa uma imagem ou um padrão original que faz parte da própria vida. Sim. E quando fala de arquétipo, a gente não pode traduzir o arquétipo figuradamente. Então a gente fala assim, imagem arquetípica. Sim. Então as imagens arquetípicas, elas vêm se traduzir através dos símbolos. Então um conjunto de símbolos vem a representar os arquétipos. Perfeito. Ou as imagens arquetípicas. Um exemplo de uma imagem arquetípica para o nosso telespectador poder acompanhar e entender mais concretamente. Uma imagem arquetípica tradicional é a Grande Mãe. Você pega em todas as culturas o símbolo da Grande Mãe. Por exemplo, na cultura, na religião cristã, nós temos a Nossa Senhora. Claro. Mas se você vai, por exemplo, nos celtas, nós temos, por exemplo, Cerridwen, que é a Grande Mãe. Você tem a deusa egípcia Isis, né, com uma representação também da Grande Mãe. Sim. E a Grande Mãe, ela, na verdade, se manifesta de várias formas. Você tem a mãe devoradora, a mãe protetora, a mãe nutridora, a mãe que protege, a mãe que defende. Então, são várias manifestações da Grande Mãe. Sim. Porque ela tem várias faces, ela tem várias personas máscaras. Perfeito. E o herói fundador, que também é cultivado, por exemplo, do ponto de vista também político e também, digamos, da família patriarcal, não é isso? Perfeito. O herói é um outro arquétipo também pertencente a uma classe mitológica muito ancestral. Todas as culturas contêm as mesmas origens arquetípicas. O herói, por exemplo, ele é traduzido como um ser que normalmente vem de um nascimento de uma mortal com um ser divino, né? E que tem uma saga a cumprir, ele tem uma missão a cumprir. E no final dessa missão, normalmente, ele é submetido a um sacrifício.
Perfeito. Ele morre. Então, aqui, por exemplo, do ponto de vista político, digamos assim, existem os heróis e existem os anti-heróis, né? Claro. Então, existem aqueles que ajudam no mito e aqueles que atrapalham no mito. Então, politicamente correto é aquele herói que normalmente ele cumpre o papel para o bem comum. Claro. Então, seria aqueles políticos corretos. E aí você vai exatamente para a concepção do bem e do mal, não é isso? Naturalmente, nós vivemos uma cultura dicotômica, né, dualista. A ideia de bem e mal foi introduzida exatamente pelo princípio de que o ser humano não consegue viver ou entender a luz se ele não vivenciar a sombra ou as trevas. Ele precisa entender essa ideia do bem e do mal a partir do seu contrário. Sim. Senão ele não consegue estabelecer uma referência. Sim. Mas aí o senhor sugeriria que cada imagem arquetípica tem o seu contrário? Toda imagem arquetípica tem sua sombra, né? A sua sombra. A sombra da imagem arquetípica não necessariamente representa o mal, o lado negativo dela, mas às vezes o lado que ela não conseguiu ainda ser compreendida ou aflorou. Sim. Por exemplo, nós temos, às vezes, um aspecto de sombra em nosso comportamento, coisas que às vezes a gente vai criticar no outro, são coisas que a gente precisa trabalhar em nós. Perfeito. Claro. Que é um aspecto de sombra. No mito, por exemplo, do herói, nós temos a sombra do anti-herói, mas às vezes o anti-herói também tem seu papel de fazer com que a roda mítica funcione. Porque tem que sempre ter ou vilão, né? Ou obstáculo para que o herói possa ser consagrado. Senão não tem herói. Não tem herói, né? Vira homem comum. Exatamente. Ou mulher comum, né? Exatamente. Como é que o tarô entra nessa história, nessa simbologia, professor? Na verdade, o tarô, ele é uma estrutura de um baralho composto por 78 imagens, sendo que 22 são imagens primordiais, que a gente chama de imagens arquetípicas naturais, tá? E as 56 lâminas, ou 56 cartas restantes, seriam as imagens arquetípicas produzidas. Sim. Uma daria dizendo sobre a questão de vida, origem, ideia, ser, e a outra estaria ligada à questão da forma, que é o estar. Sim. Né? Então, neste caso, quer dizer, o tarô tem muitas vinculações com a análise que o Carl Jung fez da simbologia profunda, dos arquétipos ou não. Mas esse será tema do segundo bloco, professor. Perfeito. Vamos por um rápido intervalo e em instantes continuaremos a conversar com o terapeuta Giancarlo Schmidt. Um momento só, voltaremos já. Opinião Minas está de volta. Conversamos com o terapeuta Giancarlo Schmidt. Os temas da nossa conversa são simbologia e autoconhecimento. No primeiro bloco, nós fizemos a relação entre simbologia e autoconhecimento e como que a simbologia foi escolhida desde o início da humanidade para os homens se expressarem, sobretudo antes que eles dominassem a escrita. O pensamento era muito mais transmitido por símbolos, imagens. As imagens das cavernas nos traduzem exatamente isso. Depois nós relacionamos a simbologia com a psicanálise e mostramos como que a psicanálise vai usar exatamente a simbologia para descobrir e estudar o inconsciente e também a alma humana. Encerramos o bloco mostrando que também o tarô é uma forma de simbologia e já deixamos uma pergunta no ar, que é a relação entre o tarô e a simbologia. E como que o tarô, num certo sentido, vai se alimentar da teoria psicanalista junguiana para exatamente desenvolver a sua lógica e a sua forma de funcionamento. Perfeito. Como eu estava dizendo no primeiro bloco, os 22 arcanos maiores do tarô, ou os segredos maiores, eles traduzem exatamente a questão da essência do ser humano. Então, nós temos figuras comuns, como reis, rainhas, nós temos a figura do anjo, do demônio, nós temos a figura do herói, nós temos a figura da morte, da transformação, do nascimento, enfim, são figuras que fazem parte de todas as culturas ancestrais. E esses caminhos que são traduzidos pelos 22 arcanos vão mostrar a evolução, né, da consciência humana em relação à sua própria identidade, personalidade, né, tudo que traduz os anseios do ser humano. Perfeito. Como e quando o tarô surge? As origens do tarô são controversas, né? Especificamente falando, historicamente colocado, existe um registro datado de 1392 de um baralho de um artesão chamado Jacquemin Gringonet, que aproxima-se bastante da estrutura do tarô convencional, que é composto por 78 arcanos. E, na ocasião, esse baralho foi feito sob encomenda para o rei Charles
VI. E esse baralho, ele custou muito caro, porque todo o trabalho era artesanal, era feito em folhas de ouro, enfim, Claro. era feito trabalho manual. Então, de lá para cá, toda a estrutura e história do tarô, ela veio com alguns fragmentos, porque você não tem uma estrutura histórica, vamos dizer assim, coesa, porque muita coisa se perdeu ao longo do tempo. Claro. Porque o tarô oráculo mesmo só surgiu no século XVIII. Sim. Mesmo hoje, as pessoas têm um certo preconceito, uma certa resistência contra o tarô. Na sua origem, por exemplo, ele foi eventualmente vinculado com a magia e por isso perseguido pelas igrejas ou pela igreja? Não, não necessariamente. Existe uma controvérsia em relação a essa questão da perseguição religiosa em relação ao uso das cartas. Toda a perseguição que ocorreu durante o período da Santa Inquisição foi mais em função daqueles que estavam contra os desígnios da igreja. Sim. A preocupação da igreja com as cartas foi em relação à prática dos sacerdotes com o uso das cartas. E a questão do vício da sociedade. A igreja apenas advertiu quanto à questão do vício. Não existiu nenhuma proibição, até porque, Domingos, o tarô, até o século XVIII, ele foi utilizado como jogo. Sim. E não era oráculo. Não era oráculo. Não era oráculo. Oráculo só se tornou, de fato, a partir do século XVIII. Por que vira oráculo, professor? Porque existe um enciclopedista chamado Antoine Coude Guébelin, um francês conhecido na elite parisiense, que ele tinha um interesse vivo por história antiga, particularmente egiptologia. E ele foi a uma cartomante e, olhando o baralho da cartomante, ele teve um insight, percebendo ali ter um registro da cultura egípcia. Então ele criou todo um enredo, publicou um livro chamado Le Monde Primitif, que esse livro se encontra na Biblioteca Nacional em microfilme. Nesse livro ele narra a saga egípcia de uma salvaguarda do conhecimento da cultura egípcia antes do desaparecimento da cultura em si. E que as cartas, vamos colocar assim, elas registraram os segredos dos egípcios na época. Sim. E aí houve uma associação, né, de Egito, magia, adivinhação a partir de Guébelin. E houve um outro pesquisador chamado Aliette, um peruqueiro e professor de álgebra, que tinha um interesse vivo também por história, que transformou-se em Eteila, ele inverteu o nome de Aliette para Eteila, e começou a estudar o tarô mesmo pela via oracular. A partir daí, o tarô passou a ser difundido através de 11 publicações do Eteila, por toda a Paris e a Europa, onde ele confirmava que o tarô realmente era um instrumento divino, oracular. Com que propósito ele surge? O propósito inicial... Mais de adivinhação ou mais de autorrealização, que é o tema do nosso bloco aqui? Perfeito. Eu acredito, aí a gente tem vamos dizer assim, uma explicação histórica e nós temos uma explicação hoje pela simbologia. Claro. A explicação histórica, o tarô surge como um instrumento basicamente lúdico, de entretenimento. Por quê? Porque no século XIII, com a inter-relação com os povos árabes e tudo mais, muitos dos jogos que vieram do Oriente foram introduzidos na Europa. E muitos deles foram transformados em cartas. Sim. Tá? Então, jogos de tabuleiro, as próprias cartas mesmo de jogar do baralho comum, foram também levados através dos povos do Oriente Médio. E o tarô, ele surgiu de uma forma, vamos dizer, bastante curiosa, no meio dessa bagunça toda cultural, como um instrumento realmente de divertimento, para a elite, porque ele era muito caro. Só a elite tinha contato. Né? Hoje, pela via simbólica, o tarô tem uma função de... Só com a imprensa é que ele se torna mais popular, não é isso? A imprensa ajuda, eu acredito que a via oracular ajuda, porque as pessoas buscam, de certa forma, um aspecto místico, a busca pelo entendimento do futuro. Só que a linguagem que nós temos do final do século XIX até o início do século XX ainda é uma linguagem muito fatalista. O tarô é utilizado apenas para previsões, com um teor bastante de imposição dos fatos. Hoje, você não tem apenas isso, você tem um entendimento do teu papel nos acontecimentos. Então, o tarô ensina ou mostra que caminhos você deve trilhar para chegar a resultados, vamos dizer assim, mais consistentes ou mais palpáveis. Então, nesse sentido, o tarô ajuda não a adivinhar o futuro, mas a construir o futuro, seria isso, professor? Exatamente. O tarô, ele dá subsídios para você poder conscientizar o seu potencial interno, tá? Utilizar dos teus recursos internos para poder realizar, fazer acontecer a sua própria vida. Então, ele te ajuda a exercer o seu livre-arbítrio. Sim. A parte do exercitar o livre-arbítrio, o ser humano faz as escolhas
mais acertados. Agora, é claro que o tarô não impõe nada. O ser humano tem arbítrio e, a partir daí, ele pode ou não seguir aquilo que o tarô está indicando. Claro. E com que princípios ele opera? Ele opera basicamente em 2 princípios, segundo a concepção junguiana. Ele trabalha na questão conexão inconsciente, ou seja, o tarô é uma ponte entre o inconsciente do tarólogo ou o leitor e o consulente, aquela pessoa que procura o tarólogo, e opera no segundo nível, que é a sincronicidade. O que é sincronicidade? São eventos no tempo e espaço que aparentemente não têm conexão e que criam um paralelo. Então, é aquela história de você, por exemplo, fazer uma pergunta, e de repente você ouvir a resposta na televisão. Eu falei alguma coisa e você ouviu aquilo na televisão. Ou você pensa em alguém e aquela pessoa que você pensou te telefona. Sim. Esse é o princípio da sincronicidade, porque não existe o acaso, não existe coincidência. Todas as coisas no universo estão entrelaçadas. Os símbolos operam nesse nível sincrônico. Sim. Eles fazem essa teia de acontecimentos, ligam, né? O senhor, com a sua experiência de professor e de tarólogo, né? Em que medida, digamos, as pessoas procuram os seus serviços mais com o objetivo, digamos, da previsão do futuro ou de autoconhecimento e de autorrealização? Domingos, as pessoas estão sendo educadas a partir do momento que elas estão buscando mais a questão do se autoconhecer. Sim. Elas estão percebendo que a vida não acontece se elas não fizerem por onde. A vida só pode acontecer se a pessoa decidir fazer por onde. E antigamente as pessoas tinham uma cultura mais ou menos como um maná que cai dos céus. Ou seja, as pessoas achavam que Deus ia oferecer as coisas para elas poderem apenas se deixar levar pela própria vida. E aqui não. O tarô mostra que as pessoas podem usar dos recursos que dispõem e gerar qualidade na vida delas. Hoje ainda elas buscam muito a questão de previsão. Sim. Mas com aquela consciência do tipo, se eu não fizer, não vai acontecer. Sim. Se eu não fizer por onde, a coisa não vai se realizar. As pessoas estão com mais essa consciência. Qual a qualidade do tarô que se pratica no Brasil? Olha, É uma coisa séria que a gente pode acreditar? Olha, vou colocar assim, numa escala de 1 a 10, vou colocar no nível 7. No nível 7. No nível 7. A gente está ainda se educando. Se comparar o Brasil a países como os Estados Unidos, Espanha, França, Itália, esses países, particularmente os países da Europa, né, Itália, França, Espanha, que são berço do tarô, nós estamos muito atrasados ainda. Sim. Lá fora tem 1 milhar de livros, quanto uma centena ainda aqui no Brasil. Sim. Então, aqui nós estamos sendo educados. A qualidade está cada vez mais, vamos dizer assim, sendo apurada, está crescente, mas ainda temos um ranço, né? Uma coisa ainda muito forte de que a prática propriamente dita. Tarologia, você tem que estudar um pouquinho de cada coisa. Você acaba esbarrando em história, filosofia, antropologia, psicologia, sociologia. Você estuda várias vertentes. Por quê? Porque todas as vertentes, elas têm uma conexão simbólica. Sim. Todas elas. A antropologia tem a sua conexão, a filosofia, religiões comparadas, arte. Tudo isso acaba batendo dentro da vertente dos símbolos. O tarô vira uma religião também ou não? Não. O tarô não tem nada a ver com religião. Digamos que existe uma cultura filosófica tarológica. É aquela cultura onde o ser humano ele busca nas fontes o conhecimento necessário para poder aprofundar os conceitos. Sim. Mas isso não significa que é uma religião, porque religião pressupõe que você faz uma ligação com a questão do divino, do plano divino. Claro, existe uma divinização no uso do tarô. Ou seja, no momento que você trabalha com o tarô, você está exercitando determinadas faculdades que são suas, latentes. Quando um tarólogo faz uma revelação, por exemplo, de um acontecimento além das cartas, é a evidência dele que está falando, não o tarô. Sim. Então, existe esse aspecto, vamos dizer assim, sensibilidade da pessoa, mas isso não depende do tarô e no tarô não depende disso. Sim. Como é que o tarô cresceu e se desenvolve? É uma nova onda de tarô e a nova difusão do tarô é também conectada diretamente à crise que o país vive, por exemplo? É natural. Ou a crise de valores da humanidade? É natural que as pessoas que busquem os oráculos, né, todas as vertentes oraculares, elas tenham preocupação dentro de si. Claro que existem aquelas pessoas que buscam por curiosidade, infelizmente tem aquelas que acham que o tarô vai revelar os números da loto, que vai revelar se o parceiro está ali pulando ou não a cerca. É. E eu acho que isso é um aspecto mundano,
que não deveria ser utilizado pelas pessoas. Eu acho que o tarô, hoje mais do que nunca, ele deve ser um instrumento com um cunho terapêutico. Ou seja, ajudar as pessoas a se tornarem seres conscientes, seres que busquem qualidade de vida, que possam proporcionar suas vidas, né, e a vida dos seus próximos, né, motivação, né, realização, capacitação, porque o ser humano, se a gente analisar, nós, por exemplo, brasileiros, nós estamos com a estima muito baixa. Sim. E nós precisamos resgatar essa estima. É claro que o tarô entra como uma espécie de, entre aspas, remedinho psicológico, Claro. né? Porque o símbolo ele faz essa conexão entre o consciente e o inconsciente. E o Jung diz: o ser humano que não se relaciona com símbolos tem muito mais predisposições a psicopatologias, doenças psicológicas, do que aquele que se relaciona. Perfeito. E então, nos momentos que precisa, como é que se diz, essa empurradinha psicológica pode ser vital para a reorganização da vida e reorientação e busca do autoconhecimento e da autorrealização. Por isso que o trabalho com o tarô ele não está restrito apenas à prática do consultório. As pessoas podem fazer trabalho de meditação, colorização das lâminas, vivências com as lâminas. Perfeito. Professor, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Domingos. Cumprimentar na sua pessoa todas as pessoas que se dedicam a outras formas, essa e outras formas de terapia para ajudar as pessoas a se realizarem, se autoconhecerem e buscar exatamente a felicidade, que é o caminho de todos nós. E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até mais.